Por que você estava perguntando isso? Ela falou, eu perguntei se você vai na igreja, eu não quero saber se você estudou, eu quero saber se você está firme com Jesus. Era uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu falava com ela. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar o seu limite. Eu me sinto tão seguro em teu colo altíssimo. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já me vou vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas
Senhor, adora o Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, a tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Meu irmão, pode sentar ou fique em pé mesmo? Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Vamos aproveitar que todos estão em pé. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 84. Então, após a leitura, aí a igreja pode tomar o assento. Salmo de número 84. Eu farei a leitura dos versos ímpares e a igreja sucessivamente os versos pares. Amém? Não importa a versão que você tem em mãos. Leia. A palavra de Deus nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira pelos lábios do Senhor. O meu coração e a minha carne jejumam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e bênçãos cobrem a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia os seus lábios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa, meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que te confia. Amém. A igreja pode tomar assento. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela age em nossas vidas de uma forma extraordinária. E nada melhor do que nessa manhã, no dia de hoje, um dia festivo, um dia alegre, um dia onde nós temos o privilégio de celebrar juntamente com ele, o nosso pastor, os seus 60 anos de idade. Como ele disse, não é sempre que faz 60 anos, mas é um privilégio, porque o Senhor Deus o contemplou de graça, amor e misericórdia. A Ele seja toda honra, a Ele seja toda glória e todo louvor. A festa nós comemoramos juntamente com Ele, mas o provedor desse momento, o provedor dessa data, dessa festa, é Ele, o nosso eterno e soberano Deus. E a palavra dele é rica e nos diz assim: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Não é à toa que a mamãe lá atrás, há muito tempo atrás, dizia para ele como está a sua vida com Deus. A mamãe, melhor do que ninguém,
se preocupava com ele. Não só com ele, mas com cada filho que ela tinha. E eu digo mais ainda, não só com os filhos, mas com toda a família. Assim somos nós, preocupando também com os nossos amados, com a nossa família, com os nossos queridos, com a igreja de Cristo, a qual nós somos inseridos, a família a qual Deus nos concedeu, essa família que nos socorre, essa família que ora, essa família que investe tempo quando nós solicitamos um pedido de oração. A mamãe estava certa, e hoje com certeza o prazer dele é esse, de adorar, de celebrar e de anunciar as boas novas do Senhor. E nada mais justo do que hoje a igreja Vila Nova, com cada um de vocês aqui presente. Vocês estão aqui porque vocês são especiais. Vocês são especiais para o pastor Ailton. O convite chegou até vocês. Vocês são especiais para a igreja da Vila Nova. E vocês são especiais para o nosso grande e eterno soberano Deus. E juntos, nesse objetivo, nesse propósito de celebrar os seus 60 anos, nós vamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande e soberano Pai. E é nesse momento que eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e estivesse colocando a sua vida no altar dele, que você estivesse abrindo o seu coração, confessando as tuas faltas, expressando a sua gratidão e pedindo para que ele o visitasse nesta manhã, para que eu e você juntos, a igreja do Senhor, o adorasse em espírito e em verdade. Vamos orar? Senhor Deus e soberano Pai, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Bendito és Tu, Senhor. Bendito és Tu, que tem cuidado de cada um de nós, que tem nos guardado, nos socorrido, nos amparado, nos protegido. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Pai, por esse tempo, por essa oportunidade, por esse momento onde nós, a igreja do Senhor aqui presente, celebramos com Ele, Pai, o Teu Filho, o pastor Ailton, 60 anos, a qual o Senhor tem cuidado, a qual o Senhor tem abençoado. Oh, Santo e Eterno Deus, nós Te damos graças, Pai, porque nós temos o privilégio de nesse dia também nos achegar aos Teus pés e falar contigo, expressando a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração, porque sabemos que o Senhor está aqui presente, Pai, nesse lugar. Nós Te louvamos também, Pai, porque temos a liberdade de podermos achegar ao Teu trono de graça e clamar, Pai, pelo perdão. Visita, Senhor, a minha vida. Visita, Senhor, a vida de cada irmão e irmã aqui presente, Pai. Somos pecadores, precisamos do Senhor, Pai. Oh, eterno e soberano Deus, derrama sobre mim e sobre a Tua igreja, Pai, o perdão, Senhor, a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, Pai. Que a Ti seja toda a honra, seja toda a glória e seja todo o louvor, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar em pé mais uma vez, vamos adorar o Senhor com o hino de número 108. Se paz a mais doce. Três e...
Obrigado pela presença de vocês e quero dizer uma coisa para vocês. O nosso culto vai terminar 11 horas, acredito que dentro desse horário. Mas não é para você ir embora na hora que terminar. Sabe por quê? Tem um pessoal lá embaixo preparando algo muito especial para você. Está sendo feito com muito carinho. Teve pessoas que chegaram aqui hoje às 5, 5 e meia da manhã. Se você fazer assim bem forte, ó. Lembra do Salmo 150, vai. Não para, senão você não vai continuar o culto, né? Você não vai adorar, vai ficar pensando só lá embaixo. Mas não é para você ir embora, tá? Não é para você ir embora. Na cozinha tem talher, na cozinha tem prato, você não vai ficar sem prato, você não vai ficar sem talher. É para você continuar esse momento conosco. Quando terminar o culto, nós teremos ali um momento de comunhão, até que seja preparado tudo, tá? E depois eu quero ver cada rostinho de tudo, tá? Almoçando com a gente, tá certo? Obrigado, muito obrigado. O pastor depois, com certeza, vai agradecer cada um de vocês. Eu quero convidar nesse momento, para logo em seguida a gente dar momento ao louvor. Eu quero convidar aqui agora, pastor, deixa o seu violão aí, vem aqui na frente. A Ângela, cadê a Ângela? Está aqui. Os filhos, a nora e a netinha. Nós vamos convidar agora o pastor para que venha aqui à frente com a sua família. Nós vamos estar orando, intercedendo, apresentando a vida dele diante do Senhor. E para isso nós queremos convidar aqui o presbítero Aguinaldo. A Janice também pode vir à frente. Essa família estará abençoando essa família com uma oração. Pastor aí, Salmo 90, verso 12. A palavra de Deus diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira para que alcancemos coração sábio. Não importa se é 60, não importa se é 18, não importa se é 80. Meu pai hoje fez 79. Mas todos os dias nós precisamos contar esses dias de tal maneira para que venhamos alcançar o coração sábio. Oi, irmã da igreja. Prazer estar com vocês aqui celebrando esse momento tão gostoso. Que Deus seja louvado pela vida aí através da de Diácono lá embaixo, por isso que eu não estou aqui. Mas é uma honra estar aqui com você. A gente acompanha o Ailton desde sempre. Desde a fundação do mundo. Então, graças a Deus pela vida dele. Na verdade, quando eu cheguei na igreja, irmãos, eu era bem pequenininho. O Aguinaldo era o tiozão que tinha aqui, pegava na mão da gente. Quase que ele não colo. Não, é assim. Um ano e meio de diferença. Sabe? Vamos orar. Estenda a sua mão sobre essa família linda, sobre o pastor Ailton. Pai querido, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te louvamos e agradecemos pela tua graça que é melhor do que a vida, e pela tua misericórdia, Deus, que se renovou nessa noite sobre a nossa vida, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida do teu servo e da família dele, Deus. Muito obrigado por o Senhor ter sido maravilhoso por conosco, Deus. Sabemos, Pai, que desde que o pastor Ailton foi formado na primeira célula, lá no ventre da sua mãe, o Senhor tinha um grande propósito para essa vida. Obrigado pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, pela vida que ele teve, Pai, pelo cuidado do Senhor sobre a vida dele desde então. Obrigado, Deus, que o Senhor colocou sobre a vida dele, no coração dele, esse ministério maravilhoso de te servir, de estar sempre, Pai, buscando ao Senhor. Sabemos, Pai, e acompanhamos as lutas, Pai, as dificuldades, as tristezas, as vitórias, porque tudo concorreu, Pai, para a tua honra e glória, Senhor Deus. Tudo concorreu para o bem do Ailton, da sua família, Pai, nesse pastorado, nesse ministério maravilhoso. Deus, te rogamos, Pai, que o Senhor continue, Pai, dando discernimento e sabedoria a ele, como o Senhor deu até agora.
Rogamos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua paz, pela Tua alegria sobre a vida dele. E que venham muitos anos felizes ainda pela frente, com muitas lutas, mas com muitas vitórias pelo Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Nós te louvamos por esta igreja, por cada vida que está aqui, por todos aqueles, Pai, que amam ao Senhor, que te buscam, Pai, que procuram, Pai, estar sempre diante da Tua presença, te louvando, te adorando e buscando os Teus ensinamentos, estando debaixo, Pai, da Tua vontade, com a Tua palavra, Deus. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar fazendo um grande trabalho, Pai, em cada coração aqui, permanecendo, Pai, na vida do pastor Ailton, permanecendo na vida da sua esposa. Rogamos pela saúde da sua esposa, Deus. Pai, colocamos ela, Pai, diante do Teu altar, que possa fazer a Tua vontade, Pai, que a nossa vontade que ela seja totalmente curada, mas colocamos isso diante da Tua vontade, que seja feita a Tua vontade sobre a vida dela. Te agradecemos pela vida da Ângela e por tudo que ela também representa para a pastora Ailton. Obrigado pelos seus filhos, pelo seu neto, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar. Amém. Obrigado, Guinaldo. Obrigado, Janice. Nós não vamos cantar parabéns ainda, né? Nós vamos cantar parabéns só depois do almoço. Eu já comecei a contar do que vai ter, agora eu vou ter que contar também que tem sobremesa, tá? Depois do almoço você não vai embora rápido, vai ter bolo. Aí então nós cantaremos os parabéns para ele. Grupo de louvor, pode vir à frente. Pastor Ailton, agora vocês darão sequência com o louvor. Ao término do louvor, o pastor está com a palavra para convidar o pastor a primeiro, orar com ele e fazer seus agradecimentos. Bom? Vamos mais uma vez nos colocar em pé, vamos adorar a Rei Jesus, Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir, Deus de glória, és tão digno, eu me prostro a Ti, louvemos ao Senhor com alegria. Poderoso,
Deus de milagres, Deus de promessas.
Essa última canção é uma declaração. Ela começa com uma pergunta, mas na verdade é uma pergunta retórica, porque nós sabemos a resposta. Quem é esse Rei da Glória? Já na sequência vem uma sentença afirmativa: outro igual não haverá. Quem é esse Rei tão santo? Todo joelho se dobrará. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Só a Ele a honra, a glória e o louvor. Cantemos com alegria ao Rei Jesus. Esse Rei da Glória, outro igual não haverá. Quem é esse Rei tão santo? Todos os joelhos se dobrarão.
Pai. Só a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Podeis assentar. Convido o reverendo Alcaneiro. Maravilha, graças a Deus. O reverendo Altaneiro já esteve conosco. Foi esse janeiro, né? No anterior? É mesmo. Esteve conosco por ocasião do aniversário da igreja. Eu achava que era esse janeiro, mas eu acho que foi alguns anteriores. E hoje nos dá a honra novamente de estar conosco. Prontamente atendeu o nosso convite de não apenas celebrar conosco esse momento de vida e esperança, mas principalmente de nos entregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu passar a palavra, quero destacar aqui a presença daquele galego querido ali, companheiro de muitos anos, o Adilton, pastor Adilton. Graças a Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Raimundo também, assessor do nosso querido vereador Giovanni Matos, filho do pastor Wilson de Matos, pastor da Assembleia de Deus, está conosco também. Que alegria tê-lo conosco, Raimundo. Sejam todos bem-vindos. Marcela também chegou ali de Tamarana, que bênção. Graças a Deus. Me fugiu o nome do namorado da Lê. Júnior. O Júnior. É a Lê mesmo, né? É a Lê, às vezes eu troco o nome dela, às vezes eu dou um namorado com o nome. É a Lê mesmo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sueli, que alegria. Você veio para ficar dessa vez, né? Então também. A palavra está com o amado irmão. O horário de terminar é o horário que ele falar, está pronto para servir, tá? Lá embaixo lá. É a hora que os ossos começarem a se soltar da costela, esse é o horário de terminar, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Ailton. Que alegria estar aqui com vocês e que honra, né? E que honra poder estar aqui nessa data tão especial, né? E o pastor Ailton, pela primeira vez, faz, como ele disse, faz 60 anos. Que bom, né, Ângela? Que bom. E bom ver alguns irmãos, alguns amigos queridos, né? Uma alegria poder estar por aqui. Na verdade, eu não sou de Cornélio Procópio, como o nosso irmão anunciou, eu sou de Santa Cecília do Pavão. Vocês lembram quando eu estive aqui daquela vez, não sei se há 1 ano e meio, 2 anos e meio atrás, o Ailton gaguejou e falava o nome da minha cidade, de onde eu era. Ele não sabia nem da cidade que eu era. Eu falei, só Ailton mesmo, vou chamar um cara que não sabe nem onde mora para vir pregar aqui, né? Eu falei, só Ailton. Esse é o pastor que vocês estão fazendo 60 anos. E vocês lembram o que eu disse? Eu disse assim, Ailton, você vai ouvir falar muito ainda de Santa Cecília do Pavão. Pelo amor de Deus. Não brinca não. Ele já até foi lá com a Ângela, né? Inclusive prometeu voltar com os filhos. E eu não conhecia os filhos. Falei, não, vou fazer um churrasquinho para vocês, traga os meninos aí. Mas achei que eram os meninos pequenos. Aí eu vi um rapaz aqui meio avantajado. Eu falei, eu preciso repensar a minha promessa.
Mas muito bem, gente, uma alegria. E vai ser difícil aqui na frente, com esse cheiro, não vai ser fácil, mas nossa tarefa agora é uma das mais difíceis também, né, mas mais prazerosa também, de poder compartilhar com vocês a palavra. Trago um abraço da nossa igreja, trago um abraço também do nosso presbitério, e gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto de 1 Samuel, capítulo 17, e para ganharmos tempo, eu vou ler com vocês apenas 4 versículos que suponho ser uma história muito bem conhecida entre nós, não só no meio evangélico, mas no meio secular também, que é a vitória de Davi contra Golias, a épica vitória de Davi contra Golias. Então, 1 Samuel capítulo 17, o versículo 24. 1 Samuel 17, verso 24, que diz assim para nós: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, um surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Gente, uma pergunta de milhões: por que Davi venceu Golias? Essa é uma pergunta que todos nós queremos responder ela. Lógico que não vou fazer isso porque temos, não sei se sou tão digno para tanto, mas eu acredito que nós encontramos nesse texto alguns valores, ou um valor que nos ensina muito, que nos ajuda muito na nossa caminhada cristã. Hoje estamos falando de 60 anos do pastor Ailton, comemorando isso, louvando, adorando a Deus, bendizendo o Senhor, né, por esses 60 anos. 60 anos de história, né, 60 anos de vida. Quantos com a Ângela? 33? Parabéns, Ângela. 33 anos de casados, né? Valores que permitem que a gente possa vencer muitos obstáculos na nossa vida. Davi venceu Golias. Por quê? Por que Davi venceu Golias? Davi podia atirar essa pedra para qualquer lugar, qualquer direção, como às vezes muitas pessoas imaginam, que ele poderia pegar aquela pedrinha, colocar na sua funda e atirar ela para qualquer lugar.
e ela ia acertar a testa daquele gigante. Nós temos muitas respostas para essa pergunta, e entre elas, portanto, poderíamos dizer que foi um milagre, um menino, uma criança, vencer um gigante experiente de guerra, habilidoso, grande, forte. Como isso é possível? Apenas através de um milagre de Deus. Deus, obviamente, Ele pode fazer e faz milagres. Eu tenho certeza absoluta que você crê nisso. Amém? Ele pode e faz milagres. Mas o milagre de Deus na história de Davi foi um pouco diferente, porque ele acertou o alvo. A resposta está no versículo 40. E o versículo 40 me chamou muito a atenção. E quando eu li esse verso, eu falei: nossa, mas tem alguma coisa nesse verso aqui curiosa. E o texto diz que ele foi no ribeiro e pegou 5 pedras. Qualquer tipo de pedra? 5 pedras lisas. Gente, quem foi na beira de um lago aqui e brincou de jogar pedra no lago? Nesses 60 anos já fez isso? Era bom fazer isso? Era? Olha só. E o que a gente faz quando a gente vai na beira de um lago para brincar de jogar pedra no lago e vê a pedrinha quicando o mais longe possível? A gente brinca, quem fizer a pedrinha chegar mais longe ganha. Eu lembro da minha infância com meus irmãos, a gente brincava assim. E o que a gente faz? A gente pega qualquer pedra? Não, a gente escolhe as pedras. Quanto mais embolachadas, quanto mais lisas, para elas deslizarem, tanto no vento, quanto na água, na superfície da água, para conseguir chegar mais longe. Quando criança, a gente nem é tão engenheiro assim, e a gente já descobre essas coisas. E eu me lembrei, me reportou a isso. E aí eu falei: Senhor, está aqui uma reflexão muito boa. Então, por que ele acertou a testa daquele gigante? Ah, pastor, porque era enorme, não tinha como errar, né? Mas porque ele foi estratégico. Porque ele fez isso? Simplesmente porque ele treinou. Repita essa palavra comigo: treinou. Davi? Só as irmãs, que geralmente falam bem mais bonito. Vamos lá? Agora os meninos comigo, vamos lá? Treinou. Dessa vez os meninos ganharam, ficou mais bonito. Davi simplesmente treinou. Treinamento. Essa é a palavra de ordem para nós. Ele foi naquelas pedrinhas específicas, porque ele tinha uma certa experiência. Então ele escolheu essas pedrinhas e ele pensou: essa daqui vai ganhar direção e essa aqui vai ganhar velocidade. Então eu vou conseguir dar uma adormecida, uma atordoada naquele gigante. Depois eu vou lá e termino de matar. Ele treinou demais. Ele treinou a vida. Ele passou a vida treinando no campo. E aí uma outra pergunta que a gente poderia fazer era: por que um garoto que sai do campo, um pastor, tanto é que ele está com seu cajado ainda aqui, por que um pastor que sai do campo e não aqueles soldados enfileirados e experientes? Por que Davi? Por que um pastor? Por que um menino pequeno? Por que um pastor de ovelhas, inexperiente? E não os soldados? Verso 24, que fiz questão de ler, diz que os soldados tiveram medo.
E aí uma das respostas que nós encontramos por aí é porque Davi foi corajoso. Sim, houve coragem, mas houve uma segurança que ele fazia desde pequeno. Ele treinou isso o tempo todo. Ele estava lá cuidando das ovelhas. Ele tinha que cuidar bem das ovelhas do pai. Por que ele estava no campo e não está nas fileiras do exército? Porque ele não tinha tamanho, ele não tinha porte físico. Ele era um garoto. Tanto é que o pai diz: meu filho, você não vai servir para ser soldado de exército nenhum, então você vai para o campo cuidar das ovelhas. O único filho que cuidava das ovelhas. Isso não era tido com muita honra, mas era um demérito, porque todo filho, todo homem queria ser um guerreiro, sonhava um dia em ser um guerreiro. Todo pai queria ter um filho que defendesse a sua terra, a sua pátria, a sua família. Então não foi muito mérito nisso, mas Davi foi colocado pelo pai no campo, mas ele fez isso com muito esmero. E ele tinha que livrar o rebanho dos animais, tanto dos menores quanto dos maiores, como o leão, como o urso. E ele disse: eu derrotei tanto o leão quanto o urso, que eram animais que não ficavam parados, que se movimentavam, que tinham uma movimentação. Aí quando Davi viu aquele gigante paradão, pesadão, grandão, fortão, ele falou: se eu conseguir derrubar com a pedra o leão e o urso, essa testa desse gigante vai ser moleza. Davi treinou, gente. Não significa que aqueles soldados não eram corajosos. Significa que aqueles soldados não treinaram para aquela ocasião. Eles não treinaram, não imaginaram na vida que iriam enfrentar uma situação daquela, e uma responsabilidade daquela. O que? Eu vou ter que enfrentar esse gigante em nome do exército. Se eu perder, nós vamos se tornar escravos desse povo. Que jeito? Não dá, não vou. Não fui treinado para isso, não fui capacitado para isso. Se tiver que enfrentar no meio da batalha, a gente até enfrenta, ou sai correndo, ou se livra desse cara, mas com essa responsabilidade não dá. E Davi, quando ele encontra aquela situação, ele se encontra em total capacidade de poder enfrentar Golias e derrotar. Para Davi não era apenas um momento. Para Davi era o resultado de uma vida de treinamento. Ele estava no campo. O que ele fazia? As ovelhas estavam pastando, estavam comendo, bonitinha, e ele ia treinar. Ele treinava a harpa, ele tocava muito bem, assim como Ailton canta e toca muito bem. Davi era arpista, e ele tocava para Saul e acalmava o coração do rei. Ele era muito bom no que ele fazia, porque ele treinava muito. Gente, Deus deu oportunidade para Davi treinar e ele treinou. Agora vejam bem, ele podia reclamar, ele podia murmurar: meu pai, olha lá, meus irmãos estão lá em casa, estão fazendo outras atividades mais honrosas, e ele me joga aqui. Ele poderia ser um frustrado, ele poderia ser um desanimado, ele poderia brigar com Deus, ele poderia: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor me fez pequeno? Deus, o milagre de Deus é trabalhado desde o ventre da mãe dele, a esposa de Jessé. Deus trabalhou esse milagre desde a barriga da mãe, formando ele. Porque se ele fosse igual aos irmãos, ele não estaria no campo treinando. Se ele não estivesse
estivesse no campo treinando, não ia ter ninguém para livrar Israel no campo do Golias. E eles iam se tornar escravos dos filisteus. Mas ele não reclamou. Ele se empenhou, se dedicou, treinou e treinou. Isso fala muito para nós. Pelo menos para mim fala muito. Espero que fale isso para você também. A vida da gente precisa ser assim, um treinamento. Não reclamar, não murmurar. Vamos falar da gratidão já daqui a pouco, né? E esse tempo e essa manhã de gratidão, de alegria, de bênção, a gente precisa treinar isso. Quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia, quantas situações difíceis atravessamos no nosso dia a dia, quantos Golias se levantam diante de nós todos os dias. Temos sempre diante de nós grandes oportunidades, ou vamos cair, sucumbir diante delas, ou vamos nos lembrar de Davi, vamos lembrar do que o Senhor está nos ensinando, e nós vamos ter uma grande oportunidade de treinar as nossas habilidades cristãs, treinar aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, para servi-lo, para amá-lo, para honrá-lo. Ele podia reclamar, ele podia ser complexado, ficar se fazendo de vítima, murmurar. Às vezes a gente murmura por tão pouco. Às vezes o culto demora 5 minutos a mais. Poxa, pastor, hoje passou da hora. Ó, pastor, ele está lá na saída, está alguém, ô pastor, senhor, passou 5 minutos hoje. Ou reclama para o presbítero, né? O pastor hoje não estava inspirado. E assim vai. Ah, louvor hoje. Às vezes a gente reclama por tão pouco. Ah, sobre a comida. Ah, minha mulher não fez uma boa comida hoje. Ah, hoje o patrão não estava legal. Gente, a gente precisa aprender. Deus tem nos dado oportunidades na nossa vida para treinar, para treinarmos. Marta e Maria. Marta, ela simplesmente reclamou diante da grande oportunidade que tinha diante dela. Maria, ela aproveitou aquela oportunidade para um tempo de bênção em sua vida. Estou diante de Jesus. Eu quero aproveitar esse tempo. Eu quero estar diante de Jesus. Eu quero ouvir Jesus. Maria aproveitou para treinar, Marta para reclamar. Jesus nos ensina sobre treinamento. Quando ele inicia o seu ministério, o que ele faz? Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, ele passa um tempo de treinamento, ele passa um tempo jejuando e orando, 40 dias, orando e jejuando no deserto. O que ele está fazendo? Ele está se preparando. Se nós queremos vencer os nossos gigantes, nós precisamos desse tempo de preparo, esse tempo de treinamento, esse tempo nos nossos cultos de adoração a Deus, ouvindo a palavra, adorando a Deus, abrindo nosso coração diante do altar de Deus. Esse é um tempo especialíssimo de Deus na nossa vida. Precisamos aproveitar esses tempos, precisamos aproveitar esses momentos. Jesus treinou para nos ensinar, Davi treinou, Deus deu essa oportunidade, fez aquele milagre sim, mas de uma forma diferente, desde o início da vida, do ventre materno de Davi, para que então ele pudesse ter aquele tempo de treinamento, e ele aproveitou a sua oportunidade, ele fez o que tinha que fazer, ele honrou seu pai, honrou a sua família, ele honrou, e foi lá e venceu o gigante Golias. Treine. A minha palavra aplicativa é essa: treine. Treine a esperança. Não desista, meu irmão, minha irmã. Nós estamos e temos diante de nós todos os dias dificuldades, lutas. Quantas vezes, Ailton, você, no seu ministério, na sua vida, você pensou: vou desistir disso, Deus me socorre, me ajude. E você persistiu, está aqui firme hoje à frente dessa igreja.
Eu já pensei em desistir, gente. Quem nunca? Quem nunca? Mas nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a nossa visão. Aonde está a nossa visão? Apesar das dificuldades, apesar das lutas, o nosso olhar precisa estar fixo em Jesus. Caminharmos em sua direção e não desistirmos de jeito nenhum, por mais que Satanás tente nos abater e nos derrubar, por mais que ele tente nos amedrontar, por mais que ele tente nos pressionar, nós precisamos prosseguir para o alvo, como diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos treinar a gratidão, como está sendo feito hoje. Treinar a gratidão, sempre temos a oportunidade. Nós precisamos parar e pensar: peraí, eu vou reclamar ou eu vou agradecer? Minha sogra está enferma, sentindo dores, ela tem reumatismo, está fazendo um treinamento e ela está em casa conosco. Estou com a minha mãe e a sogra em casa. Então eu estou com a minha sogra, a Wanda está com a sogra dela. Olha que bênção, aleluia. E a minha sogra está com problema de saúde. E hoje nós acordamos, eu encontrei na cozinha, ela disse para mim: está doendo muito. E eu sei que a dor incomoda. Eu sei que a dor deixa a gente um pouco desbaratinado. Mas eu disse para ela assim, falei: sogra, louvado seja Deus. E ela disse para mim, falou: Deus que me perdoe, mas eu não consigo, sentindo tanta dor assim. Gostaria muito que Ele me curasse. Essa é a nossa oração. Deus realize a sua cura e faça o seu milagre. Mas quando Ele não vem, o milagre não vem, a cura não vem, o que a gente faz? A gente precisa aprender a agradecer. Quando o gigante não é derrubado, a gente precisa aprender a agradecer. A gente precisa aprender a estar diante do Senhor e dizer: obrigado, Senhor, por essa circunstância, porque não é pela circunstância que eu te sirvo pelo que o Senhor é. Às vezes nós queremos esperar a bênção vir para agradecer. Já encontrei inúmeras situações de pessoas esperando isso. Eu quero que Deus faça, para que então eu possa testemunhar, agradecer, e aí eu vou ser grato. Mas nós precisamos aprender a sermos gratos, para Deus poder fazer os milagres que precisam ser feitos nas nossas vidas. Seja grato. 60 anos, momento de gratidão, sim, de louvor, de adoração. Todos os dias são dias de louvor e de adoração. Muitas pessoas, eu conheço pessoas que não caminham, não vencem, não prosseguem, porque não aprendem o caminho da gratidão, não treinam a gratidão, não treinam serem gratos ao Senhor. E basta encontrar uma adversidade para reclamar, murmurar, contestar. Nós precisamos aprender o caminho, sim, da gratidão, do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós temos todos os dias oportunidades de fazermos isso, treinarmos o amor. O amor não é uma escolha, não é um sentimento que oramos a Deus e dizemos: Deus, dá amor no meu coração. Mas o amor é uma determinação nossa: eu vou amar, independentemente de amar quem nos ama. Vocês devem ter ouvido muito isso. Amar quem nos ama é fácil demais. Difícil é amar aquelas pessoas que
pegam no nosso pé, que não gostam da gente, aquelas pessoas que são, né, esses Golias na vida da gente. Mas nós precisamos amar, e isso é uma decisão. Você nunca vai encontrar um versículo bíblico que não te ordene a amar. Amai-vos uns aos outros, amai o próximo como a ti. É uma ordem, é uma determinação, uma decisão que nós temos que tomar. É um sentimento que nós, uma vez na minha vida, quando eu me converti, eu descobri que eu administrava um sentimento de ódio pelo meu pai. E esse foi meu primeiro embate quando convertido. Eu não amava meu pai. E por mais que eu tentasse, ele fazia questão de eu continuar odiando ele. E eu decidi, sendo confrontado pela palavra de Deus, que eu tinha que amar o meu pai. E eu decidi isso. Eu não conseguia, nunca disse na minha vida: pai, eu te amo. Eu orei sim a Deus, mas para que Deus me ajudasse na minha decisão, e para que eu encontrasse o amor pelo meu pai. Então, um ano depois da minha decisão, da minha conversão e da minha decisão de amá-lo, independentemente de, eu abracei no Natal de 1994, eu abracei o meu pai, e eu disse a ele de todo o meu coração: pai, eu te amo. De todo o meu coração. Foi difícil sair, mas eu tinha que falar, eu precisava falar o quanto eu o amava. E eu descobri na palavra do Senhor que eu precisava obedecer essa ordem. Eu não podia cultivar aquele sentimento. Não adiantava eu entrar na igreja, louvar, adorar e cultivar um sentimento de ódio no meu coração, ainda mais pelo meu pai. Mas Deus me fez vencer o meu Golias, e eu treinei bastante aqui. Eu treinei bastante. Eu orei muito ao Senhor. Eu decidi que eu ia amar o meu pai, e eu treinei aquele belo dia que eu pude abraçá-lo e encontrar. Treine a gratidão, treine ser alguém de esperança.